Alô, amigos do Tia Tice do Clube do Terror, aqui o Carlos e vamos falar um pouco hoje sobre a inicialização do Jason, beleza? Vambora. As lembranças de Jason sobre o que aconteceu na noite em que se afogou eram muito vagas. Ele se lembrava do medo que sentiu quando suas pernas começaram a ter cãibras. E ele começou a afundar no lago. Tinha uma vaga lembrança de lutar para se manter na água e a mesma descendo pela sua garganta e enchendo seus pulmões. Ele conseguia se lembrar da sensação terrível de afundar no lago escuro, a luz se apagando, o zumbido em seus ouvidos, e então, nada. Em algum momento a consciência retornou, mas ele não tinha como saber quanto tempo havia passado. Acordou na margem, coberto de lama e lodo da cabeça aos pés. Aparentemente, tendo se arrastado para fora do lago de alguma forma, tossiu água por um longo tempo. Lembrou-se de estar deitado nos arbustos, vomitando vermes viscosos e larvas enquanto seu corpo lutava para voltar à vida. Nunca lhe ocorreu se perguntar o que o diferenciava dos outros. Por que eles se afastavam dele como coelhos se afastam de cobras? Nunca se perguntou por que sempre fora saudável. Por que os pequenos ferimentos da infância sempre cicatrizavam tão rapidamente? Nunca quebrara nenhum osso. Então, ninguém jamais teve a oportunidade de notar a maneira sobrenatural como seu corpo se regenerava. Pamela Voorhees nunca questionou isso. Assim como nunca questionou seu peculiar silêncio. Uma mãe ama seu filho. Ela era simplesmente grata por ter sido abençoada com um menino saudável. Tal pai, tal filho. Depois de um tempo, ele voltou para o acampamento. Sua mente simples lhe dizia que talvez fosse o que ele deveria fazer. Só que não havia mais ninguém lá. A temporada havia terminado e o acampamento estava fechado. Ele arrombou várias cabanas e encontrou algumas latas de comida e algumas roupas velhas para si. Nesse processo, ele se viu refletido em um espelho e recuou horrorizado com a imagem que o confrontou. Ele havia estado no fundo do lago por muito mais tempo do que imaginava. Sua carne estava tentando se regenerar e se curar, mas a decomposição já havia começado. Os vermes haviam devorado seu rosto. Ele fugiu para a mata aterrorizado com seu próprio reflexo. Depois de um tempo, encontrou um saco, fez alguns buracos nele, colocou-o sobre a cabeça e o amarrou em volta do pescoço para não ter que ver a coisa grotesca em que havia se transformado se visse seu reflexo no lago. Ele não fazia ideia do que fazer ou para onde ir. Perguntava-se por que sua mãe não vinha buscá-lo. Tinha medo de se afastar das proximidades do lago, pois fora ali que a vira pela última vez e não queria perdê-la de vista caso ela viesse procurá-lo, não queria se meter em encrenca. Vivia como um animal, escondendo-se na mata, evitando pessoas, matando pequenas criaturas para se alimentar. Tinha uma vaga noção da passagem do tempo, embora seus dias se tornassem uma sucessão interminável de caminhadas pela mata e busca por comida. Sentia frio com a chegada do inverno. Abrigou-se nas cabanas do acampamento e se aconchegava diante das fogueiras que acendia nas lareiras. Aprendera a fazer fogo no acampamento, embora várias vezes errasse, deixando as chamas saírem do controle e incendiando algumas cabanas antes de pegar o jeito. De vez em quando, um policial passava de carro e via fumaça saindo da chaminé de uma cabana que deveria estar trancada para o inverno. Ele parava para investigar, mas Jason sempre corria de volta para a floresta quando alguém aparecia. Ele estava esperando por sua mãe e não queria se meter em encrenca. Sabia que ela ficaria furiosa. E então, um dia, sua mãe retornou. Algumas pessoas vieram reabrir o acampamento e ele fugiu para a floresta, escondendo-se delas e observando enquanto reconstruíam o lugar. Anos se passaram e ele agora era adulto, embora ainda tivesse a mente de uma criança. Mas qualquer vestígio de sanidade que ainda restasse naquele cérebro infantil havia sido expulso pelas dificuldades que sofrera e pela visão de sua mãe, enlouquecida de dor, iniciando sua sangrenta matança. Ele se escondeu na floresta e observou naquela noite fatídica quando Pamela Voorhees desencadeou sua vingança contra aqueles a quem culpava pela morte de seu filho. Ela os matou a todos exceto uma garota, e Jason a viu lutar com a última sobrevivente, Alice. Ele viu aquele momento terrível em que a garota pegou o facão que sua mãe havia deixado cair e o brandiu com um desespero selvagem. Ele jamais esqueceria a visão do corpo decapitado de sua mãe caindo ao chão como uma marionete com os fios cortados. O toco do pescoço jorrando arcos de sangue vermelho vivo. A cabeça caindo como um melão maduro, rolando por alguns metros antes de parar, os cílios ainda tremulando enquanto jazia no chão. Quando a garota se afastou da margem na canoa, ele saiu hesitante do esconderijo e se aproximou do corpo da mãe. Olhou para baixo, sem entender o vermelho vívido do sangue encharcando o chão, a carne crua e dilacerada e o osso branco onde o facão havia cortado o pescoço como um machado corta uma pequena árvore. Ajoelhou-se e pegou a cabeça decepada da mãe, segurando-a com ternura para que os olhos vidrados, surdos e sem vida o encarassem.
olhou para a escuridão do lago, na direção para onde a garota que fizera aquilo com sua mãe havia ido. E quaisquer frágeis laços que sua mente atormentada ainda mantinha com a realidade se romperam como os ossos do pescoço das pequenas criaturas da floresta que ele caçava e matava para sobreviver. A garota chamada Alice havia escapado dele uma vez, e a fúria de sua frustração não conhecia limite. Mas então, ela voltou e ele soube que recebera outra chance de consertar as coisas. Ele a avistou naquele dia em que ela retornou ao acampamento. Ela estava parada na margem do lago, perto do cais, olhando para a água. Ela havia retornado ao lugar onde seu pesadelo acontecera para vê-lo, mais uma vez, para confrontá-lo e para se certificar de que tudo havia acabado e que não havia mais nada a temer. Quando Jason a viu ali, a sede de matar brotou dentro dele, queimando como palha em sua mente. Ele partiu em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, ela voltou para o carro e foi embora. Impulsionado por uma determinação sombria, ele a seguiu pela estrada de volta à cidade de Crystal Lake, mantendo-se fora de vista, esperando até o anoitecer. A partir de então, todas as noites ele perambulava pelas ruas de Crystal Lake, sempre se mantendo nas sombras, à procura do carro dela. Sempre levava a mãe consigo, carregando a cabeça em decomposição dela dentro de um saco para que ela pudesse estar com ele quando fizesse isso, para que ela soubesse que ele estava fazendo a coisa certa. Então, certa noite, ele viu o carro dela estacionado em frente a uma antiga casa vitoriana que havia sido transformada em vários apartamentos.